Olá, professor! A pergunta de hoje é o seguinte: você usa algum software de apresentação nas suas aulas? Né? Você usa algum recurso para fazer as suas apresentações? É muito provável que você use o PowerPoint ou que você use algum outro recurso semelhante ao PowerPoint, né, que nos permita fazer slides eletrônicos para que a gente use com os nossos alunos. Se você usa, né, se a resposta para essa pergunta é positiva, você já deve ter notado que muitas vezes as apresentações que você faz, elas acabam sempre parecidas com as apresentações de outros professores, né? Porque se você usa o PowerPoint ou algo semelhante, você sempre tem, né, aquele mesmo template, né, aquelas mesmas informações, aquela maneira de apresentar muito semelhante ao que outros professores acabam utilizando. Então hoje o recurso que a gente vai mostrar para vocês se chama Prezi, é um recurso que muita gente já está usando, que está disponível aí na internet já há um bom tempo, e é um recurso que ele acaba tornando, né, as suas apresentações totalmente diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver com o PowerPoint, né? Muito por conta do fato de que ele permite que você faça as apresentações, né, da maneira que você quiser. Você não está preso mais àquela ideia de slide, né, como a gente vê no PowerPoint. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela. Pessoal, o site do Prezi, né, ele é um recurso online, é um recurso que você não precisa instalar no seu computador. Então, o site dele, prezi.com, tá, você vai cair nessa tela aqui. Ele ainda não tem uma versão em português, né, a versão dele é somente em inglês, tá, mas vocês vão ver que os recursos, né, a maneira de mexer nele é bem simples, e o fato de estar em inglês não vai nos atrapalhar em nada aqui. O primeiro segredo, gente, é aqui, ó, como a maioria das redes que nós temos hoje, né, a maioria dos recursos, ele permite que a gente faça o login pelo Facebook, então ele criaria automaticamente uma conta pegando os seus dados lá, mas ele tem um segredo bacana aqui pra gente, né, que trabalha principalmente em universidades e colégios, ó. Se você vem no SigmUp aqui, ele vai te mostrar as licenças que ele tem, né, a licença gratuita aqui, né, a licença pública, e algumas licenças que você paga. No caso dessa licença aqui, digamos a mais simples, né, a licença pública, você tem 100 MB de armazenamento na nuvem do Prezi, né, ou seja, você tem, pode fazer apresentações até estourar esse espaço. Só que aqui embaixo, ó, ele tem uma licença, né, uma Student and Teacher Licenses, que é uma licença para professores e alunos, ó. Então ele nos dá, né, na licença educacional gratuita 500 MB, né, de armazenamento. Então é praticamente 5 vezes mais do que a outra licença dá. O que nós precisamos ter aqui para conseguir essa licença é um e-mail @, né, a minha instituição. Então eu vou fazer o login na minha conta aqui, ó, que é uma conta desse estilo, né? Então eu sou cadastrado com o e-mail @univale.br, que é a minha instituição de ensino, tá? Então vou fazer o login aqui. Então aqui, ó, né, ele já está me dizendo aqui, ó, eu tenho um Prezi na nuvem, né, que é uma apresentação que está dentro lá do meu espaço, e eu posso aqui criar N apresentações até eu estourar o espaço que eu tiver lá na nuvem, tá? Então vamos criar um novo Prezi aqui, ó, botãozinho azul, tá? Então ele vai entrar no modo de edição, né, no modo onde você pode confeccionar. Está dizendo aqui para mim, ó, que é uma licença educacional. Aqui ele tem os templates, tá? Então, da mesma forma que o PowerPoint nos dá, né, ou os outros softwares de apresentação nos dão templates, né, para a gente poder estar usando aí, a gente tem aqui uns templates no Prezi, eles estão sempre disponibilizando outros templates, tá? Mas aqui a gente vai criar uma apresentação em branco, justamente para a gente ter a ideia de como ele funciona, né? Pegar qual é que é a filosofia de funcionamento dele. Então, marquei em branco aqui e vamos criar. Tá? Ele entrou então aqui, ó, no editor dele, tá? Ele sempre inicia com essa elipse aqui, mas eu posso selecionar ela, né, e posso dar um delete aqui, ó, tá? Então eu estou com o meu espaço, tá, em branco aqui, ó, zoom mais, zoom menos, tá? Gente, assim, ó, o Prezi, tá, ao contrário do PowerPoint, ele não tem aquela dinâmica, né, de slides, né, slide 1, slide 2 e assim por diante. Ele tem uma coisa que ele chama que é o patch, né, que seria o caminho, né? Então eu vou colocar objetos e depois eu vou montar o caminho, né, que é a mesma ideia. A gente vai montar um caminho sequencial de 1, 2, 3, 4, né, e é essa sequência, né, esse caminho sequencial que a minha apresentação vai seguir. Então, para vocês entenderem bem aqui, ó, eu vou dar 2 cliques, tá? Vou marcar aqui como início, tá? Então digamos que esse seria o meu primeiro slide, tá?
Então está o início aqui, vou aumentar ele, o tamanho que eu quiser, vou jogar ele um pouquinho para cá. Vou clicar aqui, ó, um outro slide, né, vou chamar de meio, né, vamos dizer que seria um slide do meio da apresentação, né, o meu segundo slide. Posso colocar ele aonde eu quiser e depois eu vou clicar um outro aqui e vou chamar de fim. Tá? Então, ó, criamos três objetos, tá? Três objetos aqui que não tem ligação nenhuma entre eles. Tá? Eu poderia, né, aqui aumentar e diminuí-los, né, como eu quisesse. Tá? Só que eu vou fazer uma coisa aqui. Ó. Esse do meio, eu vou selecionar ele, vou clicar aqui no cantinho, ó, tá? Ou melhor aqui, ó, onde eu posso rotacioná-lo. Vou mudar ele um pouquinho assim, ó. Tá? Então ficou aqui. E agora, vamos dizer que essa seria a nossa apresentação, né? Tivéssemos todos os slides aqui, e agora a gente montaria então a nossa apresentação, né? Como é que ela vai funcionar. Então eu pegaria aqui, ó, eu clico em Edit, Patch, tá? Então vou marcar aqui, ó, esse é o meu primeiro slide, então ele veio para cá, esse vai ser o segundo, ele foi para lá, e a minha apresentação termina no 3 aqui, tá? Então, montei minha apresentação, eu dou um done aqui, eu estou pronto, tá? E como é que, vou clicar aqui ó, no Present, como é que ele fica, ó? Vou dar uma lua aqui, ó. O início, tá? Então quer dizer, ele jogou, né? Ele pegou o tamanho e jogou na tela, então não importa, né, se ali na apresentação você não fez a fonte muito grande, tá? Toquei aqui para frente, ó, o meio e o fim, tá? Então, qual é que é a ideia do Prezi, né? Como é que os efeitos ficam bacanas aqui? A gente trabalhar com o zoom mais e o zoom menos, né? Fontes pequenas e fontes grandes, e você fazer a rotação, como é o caso do meio aqui, ó. Vocês lembrarem anteriormente eu rotacionei ele, então nos dá essa sensação de movimento, tá? Só que o que a gente fez na verdade foi simplesmente, né, trabalhar com um pouquinho mais de zoom e um pouquinho menos de zoom e colocando, né, depois, né, torcendo alguma fonte ali, tá? Posso pegar aqui, ó, né, nós já estamos com o patch montado, mas eu poderia então pegar esse meio aqui, que é o nosso 2, ó, clicar nele, eu posso diminuir ele, poderia diminuir ele bastante, deixar ele bem pequeno, tá? E colocá-lo ele aqui no meio da minha apresentação, aqui no meio do meu início, né? E o meu fim aqui, ó, vou diminuir mais ainda, vou deixar ele bem menor, tá? Ou poderia deixar, se for o caso, assim, ó, bem maior, né? Pra gente ter uma ideia de como é que ficaria o nosso efeito, tá? Como nós já montamos o patch aqui, ó, tá? A gente não mudou nada, né? Como é que ficaria agora aqui, ó? Ó, vejam que o meio, né? Como eu diminui bastante ele, ó, ele ficou lá no meio, né? Então aqui seria o início da nossa apresentação, que vai para o segundo slide, e depois ele tem novamente uma sensação, né, de aumento, porque a gente deu um zoom, tá? Novamente ali naquele fim, tá? Então assim, gente, ó, basicamente, tá, o segredo do Prezi é esse segredo aqui, é você trabalhar com mais e com menos, tá? E torcendo, né, se for o caso aqui, ó, você fazer a rotação, né? Para fazer a rotação é só a gente vir aqui no ladinho, ó, né, dar um clique aqui, que ele efetua, que ele não pegou, que ele efetua a rotação aqui no lado, ó. Opa, ele fez o zoom aqui agora. Então eu rotaciono, tá? E esse é que é o segredo dele, né? Então, quando a gente vê aquelas apresentações no Prezi, onde tem muito movimento, tá? É justamente porque a pessoa trabalhou com o zoom, né? Então, no caso aqui, ó, trabalhamos com o início bem grande e o meio bem pequeno, o que nos dá essa sensação de movimento, tá? Quando, na verdade, é muito simples, né, aquilo que a gente fez, tá? Então, gente, ó, basicamente, tá? O segredo do Prezi é esse, tá? E, né, dentro disso, né, a gente trabalhou com texto aqui, mas a gente poderia trabalhar com imagens, tá? Então, a gente pode importar daqui, ó, trazer imagens, tá? Que do nosso computador a gente traz para cá. E ele tem recentemente, ó, um negócio interessante, que eu posso trazer os meus slides do PowerPoint,
né? Sempre quando eu trabalho com formação de professores, né, falando sobre o Prezi, muita gente, né, fala, mas eu já tenho as minhas apresentações do PowerPoint prontas, né? Será que eu não posso aproveitar alguma coisa aqui no Prezi? Né? E você pode, né? A gente vai fazer um teste aqui agora. Vou só apagar isso aqui que eu fiz, para apagar você só dá um del aqui, no meio aqui eu vou apagar também. Então aqui, né, eu vou dar um insert, né, um arquivo do PowerPoint, vou achar, né, alguma aula que eu tenho aqui, que não seja tão grande, por exemplo, coloquei aqui, ele faz a importação de todos os meus slides do PowerPoint, ele está trazendo meus slides aqui, tá? Sempre lembrando, gente, assim, que se você tiver slides muito pesados, tá, você vai estar ocupando esse espaço aqui dentro. Muitas vezes a gente faz as nossas apresentações, usa bastante muitos objetos, né, muitas imagens, às vezes numa resolução alta, então acaba que a gente pode estar ocupando um espaço grande aqui. Então ele está trazendo essa minha apresentação aqui, que na verdade eram só várias imagens que eu tinha ali de alguns objetos, e a partir daí eu posso estar colocando aqui, né, e estar montando a minha apresentação. Então vamos dizer que seriam slides de texto, estou colocando eles aqui, ele inverteu sem querer, e depois a gente faz o procedimento que a gente fez anteriormente, a gente edita o patch e vamos dizer, primeiro esse aqui, depois esse aqui, depois é esse e depois é esse. Então fizemos os 4 ali, tá? Não trabalhamos com zoom, aqui eu vou dar um done aqui, não trabalhamos com zoom, mas poderíamos estar, né, aumentando e diminuindo, como a gente fez anteriormente. E até rotacionando, se fosse o caso, né, para dar aqueles efeitos que a gente viu anteriormente ali. Só até fazer de cabeça para baixo aqui. E depois a gente vê como é que isso ficou. Então a gente começa aqui, né, vamos para o segundo, vamos para o terceiro, vamos para o quarto, volta para o terceiro, tá? E termina a apresentação. Tá? Então, gente, assim, né, basicamente, tá, o segredo do Prezi, ele vai ser muito da criatividade que você vai estar usando, tá, para montar a sua apresentação, tá? Então é importante saber que vocês podem aqui, né, usar as suas apresentações do PowerPoint, você pode recuperá-las aqui, né? Então um trabalho menor para vocês seria, né, eu quero usar o Prezi, então já tenho minhas apresentações do PowerPoint, então eu posso pegar, né, colocar elas aqui e só dar um efeito de zoom, né, ou até fazer um girar um pouquinho umas imagens, que você já vai ficar com uma apresentação bem diferente daquela que você tinha do PowerPoint. Feito isso, gente, assim, nós teríamos aqui outras opções, tá? A gente poderia aplicar os templates que nós temos aqui, tá? O que não é o caso. Nós podemos aqui trazer, tem diagramas prontos, vídeos do YouTube, tá? Então você pode trazer um vídeo do YouTube e fazer ele aparecer aqui, mas você tem que estar conectado à internet no caso do YouTube, porque ele não vai trazer o vídeo aqui para dentro, tá? Você tem que estar conectado à internet. E aqui, frames e arrows, né? Então, círculos, flechas que você quiser usar, semelhante ao PowerPoint, você pode utilizar da mesma forma aí. Tá pronta a sua apresentação? Tá? Ele está sempre salvando automaticamente, você só dá um exit aqui e ele vai retornar, gente, aqui para, né, a nossa telinha inicial, tá? Aqui mostrando então que a sua apresentação está pronta, né, que é aquela que a gente acabou de fazer, e eu posso fazer o download dela, né? Isso que é o interessante no Prezi, é que assim, você não precisa usá-lo somente online, tá? Eu não preciso, né? Claro, se eu tiver internet na minha sala e eu não tiver problema com isso, eu posso simplesmente acessar minha conta, vir aqui, né, colocar em tela cheia e fazer a apresentação para os meus alunos aqui, tá? Mas com certeza tem muitos de nós que não têm internet na sala de aula, né? Então você tem que trabalhar offline. Para trabalhar offline, é só você pegar aqui, clicar em download, tá? E ele vai exportar, tá? Aqui, né? Ele tem, export to portable Prezi para apresentar online, tá? Então ele gera um pacote que funciona tanto para Mac quanto para PC, tá? Então ele vai, independente da plataforma que você usa, esse pacote que ele vai exportar tem um arquivo executável para quem usa PC e tem um outro arquivo que funciona somente para Mac,
Tá? Então você vai poder salvar isso, se for o caso, no pendrive, deixar salvo no seu computador, e você sabe que se não tiver internet na sala de aula naquele momento, a apresentação está salva localmente aqui. Tá? E tem uma outra opção também, para quem usa, né, digamos, a conta profissional lá do Prezi, você pode baixar esse arquivo para o Prezi, né? Ele tem uma opção que você instala no computador, onde você pode editar offline, né? E até criar as opções offline, daí você não depende da internet em momento nenhum. Então, pessoal, como vocês acabaram de ver, tá, o funcionamento do Prezi é muito simples, tá? Ele não tem nenhum grande segredo, né? O grande segredo dele é aquele que a gente acabou de ver ali, que é você trabalhar com o zoom e você trabalhar com rotações, tá? Sempre tomando cuidado, gente, para que você não faça muitas rotações, muito zoom, né? Muita pirotecnia, porque como vocês viram ali, isso pode cansar, né, um pouquinho o aluno, pode tornar, né, uma coisa meio também, você quer inovar, você quer fazer um negócio diferente, e muitas vezes você pode tornar um negócio muito estranho, muito rápido, muita reviravolta, e a informação que tem que estar na apresentação, que é o mais importante, às vezes fica escondida atrás de um monte de pirotecnia que você fez ali. Tá? Mas é uma ferramenta muito bacana e é uma ferramenta que acaba tornando a nossa aula, né, um pouco mais diferenciada. Tanto para o professor utilizar, né, você utilizar nas suas apresentações, quanto você usar essa ferramenta para mandar que os seus alunos façam alguma coisa. Então, né, se você manda um aluno trabalhar com um mapa conceitual, ou ele fazer algum tipo de tutorial interativo, você pode estar usando essa ferramenta para que ele faça esse tipo de trabalho. E só finalizando, gente, assim, ó, quem tem, né, tablet, né, principalmente o iPad, o Prezi já tem o seu aplicativo para iPad, né? Infelizmente, pelo que eu me lembre, ainda não tem para dispositivos Android, tá? Mas para quem tem o iPad, você pode baixar o aplicativo, as suas apresentações que estão lá na nuvem do Prezi, né? Elas vêm para o iPad, você pode deixá-las localmente, então você pode usar na sua sala de aula sem ter conexão à internet, né? Se você tiver aquele cabinho VGA que conecta aqui no iPad, você pode transferir as suas apresentações, né? Usar o iPad em sala de aula para fazer as suas apresentações com os seus alunos ali, tá? Então, só para vocês verem como fica aqui, ó, tá? Fica o mesmo esquema que a gente viu ali, né? Essa é a apresentação que nós fizemos, né, de teste ali, tá? Então você consegue estar mostrando, trabalhando com os alunos, tá? Utilizando essa ferramenta, tá? Que já é um auxílio a mais. Então, pessoal, para essa semana é isso que a gente tinha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente vai gravar vídeos de outros recursos de apresentação estilo do Prezi que a gente tem disponíveis aí. Por enquanto a gente fica com o Prezi. Se você gostou do vídeo, né, dê aquele curtir ali embaixo, compartilhe na sua rede, né, passe aos seus amigos, assine o canal, que isso ajuda bastante aí a gente continuar fazendo vídeos, tá? Até mais.